Boa noite a todos. Daremos início a mais um webinar do 23º COBEC, do 18º MBEC. Eu me chamo Flávio Dias Maia, sou coordenador do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria, atuo no programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFSM e sou vice-presidente do 18º MBEC, Encontro Nacional sobre o Ensino de Engenharia Química, e também sou coordenador de área do 23º COBEC, na área de ensino de engenharia. E hoje nós vamos debater um assunto muito relevante que diz respeito a essas contingências que têm sido impostas pela pandemia. Mas não só isso, né? Acho que o objetivo maior é um exemplo de superação desse tipo de adversidade. A gente sabe, né, que na educação e engenharia as atividades práticas elas são essenciais, né? E isso é muito corroborado pelas próprias diretrizes curriculares para engenharias, né, recentemente aprovadas, em que as competências desenvolvidas pelos estudantes de engenharia são o foco principal dessas diretrizes. Então, o nosso convidado dessa noite é o professor Reinaldo Giudice. Boa noite, professor Reinaldo. Boa noite, Flávio. Então, Prazer estar aqui hoje. Boa noite, Flávio. Prazer estar aqui. Igualmente. Eu vou fazer uma apresentação aqui do professor Reinaldo. O professor Reinaldo, então, ele é engenheiro químico, mestre em engenharia química e doutor em engenharia química pela Universidade de São Paulo. Possui pós-doutorado pela McMaster University, no Canadá. É livre docente e professor titular da Escola Politécnica da USP. O professor Reinaldo também é bolsista da produtividade de pesquisa 1A CNPq e atua principalmente nas áreas de modelagem matemática, simulação e otimização de processos químicos, engenharia de reações químicas, engenharia de reações de polimerização e monitoramento em linha de processos. O professor Reinaldo foi membro do Comitê de Área de Engenharia Química do CNPq de 2003 a 2005 e de 2012 a 2015, e atualmente é coordenador de área de avaliação de engenharias 2 da CAPES, desde 2014, com mandato até 2022. Também é membro da coordenação da área de Engenharias 2, da FAPESP, desde 2016, e é vice-diretor da Escola Politécnica da USP, mandato de 2018 a 2021. E desde 2008, o professor Reinaldo atua como editor-chefe do periódico Brazilian Journal of Chemical Engineering, da Associação Brasileira de Engenharia Química. Então, nessa noite, o professor Reinaldo abordará o tema Experiências Reais, Não Virtuais, de Laboratório de Engenharia Química durante a pandemia. É importante enfatizar aqui que o professor Giudice, ele será palestrante, né, do 23º COBEC e também no 18º MBEC, que acontecerá entre os dias 28 e 24 de outubro de 2021. Esse evento, então, ocorre na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E nessa oportunidade, o professor Giudice poderá nos brindar com mais relatos de experiências, né? Especialmente na área de modelagem e simulação. Bem, esse evento de hoje, né, esse web evento, ele consiste, então, em uma apresentação que será feita pelo professor Reinaldo, e na sequência, então, nós teremos um espaço para debate. Então, vocês que nos assistem, podem, então, enviar perguntas a partir do botão no canto inferior esquerdo da tela do evento. Então, passo a palavra ao professor Giudice. Obrigado, professor, mais uma vez. Ok, Flávio. Muito obrigado aí pela introdução. Boa noite a todos. Queria começar agradecendo a Web Events do COBEC MBEC e o pessoal da Federal de Santa Maria que está organizando o evento. Agradecer pela oportunidade de poder estar conversando aqui hoje, apresentando alguma coisa. A ideia de propor este webinar veio quando eu assisti um outro webinar do COBEC, né, que foi em setembro,
restrições da pandemia, né, onde alguns colegas apresentaram aí, enfim, como que o pessoal estava lidando, né, com essa questão da pandemia, das aulas remotas, e como superar as dificuldades e tudo mais. Inspirado nisso, né, e nas minhas experiências nesse sentido, é que eu resolvi propor este webinar, né? Então, vou falar das experiências de laboratório de engenharia química, que são experiências reais, não são virtuais, não são experiências simuladas, nem experiências gravadas, né, em que o aluno assiste um vídeo, mas são experiências que os alunos fazem mesmo na realidade, e que a gente conseguiu viabilizar isso durante a pandemia, ou seja, com as restrições de impedimentos de natureza presencial, né? Eu vou falar, então, esse é meu roteiro, eu vou falar um pouco da ideia de experiência aberta que está por trás do conceito que eu vou comentar hoje, né? Explicar um pouco a diferença de uma experiência que eu chamo de aberta com as experiências que eu chamaria de convencionais, mostrar alguns exemplos dessa experiência aberta que eu já venho praticando há muitos anos, e como que eu adaptei isso para a situação de pandemia, né? O oferecimento remoto e realização da experiência pelos alunos em casa, né? Como as restrições que aparecem dessa situação e como tentar contornar estas restrições, essas dificuldades. E vou finalmente apresentar alguns exemplos reais, testados, né, que foram utilizados nesse último período, nesse último semestre, do final do ano passado, que são experiências reais, como eu disse, não virtuais, não simuladas no computador, também não demonstração filmada. Adianto que eu não tenho nada contra essas outras modalidades, acho que são todos válidos e importantes. Eu mesmo já usei demonstração filmada em outra disciplina, né? Mas eu queria mostrar o valor aí de fazer esse tipo de experiência remota, mais real, tá? Vamos lá. Eu sou professor desde 84, e desde que eu entrei como docente, eu virei responsável pela disciplina experimental de engenharia química. Então, tenho aí acumulado uns mais de 35 anos ministrando essas experiências. A disciplina até mudou de nome ao longo dos tempos, chamava Laboratório de Fundamentos de Engenharia Química, mudou para Laboratório de Operações Unitárias e Reatores. Ela é oferecida no 4º ano do curso de Engenharia Química, obrigatória para todos os alunos. Ela é uma disciplina exclusivamente prática, né, de laboratório, não tem aulas teóricas, embora a gente faça um encontro inicial e um encontro final. No encontro final, os alunos, em geral, apresentam seminários das experiências abertas, a gente vai ver. E a disciplina, então, o objetivo dela é oferecer práticas de laboratório que cubram as teorias das disciplinas do núcleo duro da engenharia química, né? Então, balanço de massa, energia, termodinâmica, engenharia de reações, fenômenos de transporte, operações unitárias, ou seja, os pilares aí da engenharia química. E a ideia, então, é revisitar esses conteúdos já vistos nas disciplinas teóricas e integrar os conteúdos em aplicações práticas de laboratório reais. A partir de 94, ou seja, já há mais de 25 anos, é que eu introduzi nessa disciplina a experiência aberta, além das experiências ditas convencionais. Tá? O que eu chamo de experiência convencional? É aquela experiência que temos normalmente no laboratório, né? O equipamento está pronto, já está montado, já está instrumentado, com instrumentação já previamente selecionada, já calibrada, já instalada na unidade experimental. Tem um roteiro experimental que os alunos recebem, que já diz para eles, olha, o que vocês têm que fazer para fazer a experiência? Vai lá, abre a válvula tal, espera tantos minutos, tira uma amostra daquele ponto do equipamento, faz uma titulação, não sei o quê. Então, já tem um roteiro experimental pronto, sugerido. E tem também um roteiro de tratamento de dados, o que os alunos têm que trabalhar no relatório, né? Então, pega esses dados, faz os cálculos, aplique em tal modelo, comparem com tais dados, com tais teorias, etc. Também já, de certa maneira, pronto ou sugerido. Esse tipo de experiência, acho que cumpre uma função pedagógica dentro desse do curso,
mas a gente gostaria de tornar o aprendizado mais ativo, mais efetivo, mais focado no aluno. Então, isso a experiência aberta propicia, ou seja, a experiência aberta, o que eu chamo de experiência aberta, não tem equipamento pronto, não tem roteiro de medição ou roteiro experimental pronto, e também não tem roteiro de tratamento de dados pronto. Ou seja, tudo isso os alunos têm que criar, têm que conceber desde o início. Tá? Então, comparando aqui, a gente teria as experiências convencionais, mais ou menos tudo pronto, ou sugerido, os equipamentos, os medidores, o procedimento e o roteiro de tratamento de dados, e na experiência aberta, não, é tudo que precisa ser proposto pelos alunos e executado pelos alunos. É mais ou menos a diferença entre executar uma receita na cozinha, né? Vou lá preparar um prato, executo uma receita conhecida, ou criar uma receita, né? Dados lá os ingredientes. Como é que eu trabalho com essa experiência aberta, né? A gente tem na disciplina 4 experiências convencionais e uma delas a gente substituiu por esta aberta. Essa experiência aberta é feita fora dos horários de aula, né? Em atividades extra-classe, e tem uma programação de atividade ao longo do semestre. O nosso curso é quadrimestral, ao longo do quadrimestre, né? As semanas aqui, 14 semanas. Na primeira semana, o grupo de alunos recebe o problema, eles têm 2 semanas para pensar como é que eles vão resolver esse problema, trazer uma proposta, né, de como que vai ser o experimento, como vai ser o tratamento de dados, etc. Discutir isso com o professor, ver se isso é viável. Normalmente não é, numa primeira iteração, a gente acaba determinando ou que tem falhas na proposição, ou que o que eles estão propondo necessitam de equipamentos que não tem disponível nos laboratórios. Aí tem que fazer uma outra discussão mais à frente, eles têm que reelaborar o roteiro, mas uma vez definido o roteiro, aí eles têm um período de um mês a 6 semanas, mais ou menos, para executar a experiência, também fora do horário de aula, nos momentos que eles quiserem, e de vez em quando eles reportam o que está acontecendo, né, para o instrutor, para o professor que passou a experiência para eles, dizendo está funcionando, não está, tem que alterar alguma coisa, não tem. Eles vão, os professores vão acompanhando isso. E no final eles elaboram um relatório e na última semana do curso fazem um seminário, o relatório. De onde veio essa inspiração, né? Tem um artigo do Macias Machin, Zhang e Levenspiel, publicado no Chemical Engineering Education, 1990, em que ele propõe uma experiência que ele chama de baseado em pesquisa, né? Experimento não estruturado, que eu chamo de experiência aberta. O que ele fala no artigo? Pega um grupo de estudantes e propõe uma pergunta para eles, uma pergunta que não tem uma única resposta, ou seja, aberta, que não tem a resposta em livros-textos, que requer desenvolver, né, uma análise própria para esse problema. E que não tenha sido usada no ano passado ou no ano retrasado, para que eles não tenham também uma base para que eles partam do zero mesmo. Os estudantes têm que considerar as alternativas, decidir por eles mesmos, após discussão, como que eles vão propor a resposta. Uma vez que a decisão do grupo é feita, eles trazem para o instrutor para discutir se o equipamento está disponível ou não, e eventualmente aqui há uma alteração, né, em função do que é discutido. E finalmente os estudantes executam e depois escrevem um relatório, comparam os resultados com a literatura, etc. Eles dão nesse artigo um exemplo dessa experiência, né? Então, ele mediu o coeficiente de transferência de calor entre gelo e água parada, né? E aqui uma proposta de como pode ser feito isso de uma maneira muito simples, né? Um pote de isopor, põe gelo, faz o gelo dentro, embarca isso num balde com água, onde se mede a temperatura, e se mede, então, a espessura da camada de gelo ao longo do tempo, né? À medida que o gelo vai derretendo, com um paquímetro você mede a espessura do gelo, e aqui mostra, para diferentes temperaturas, como que a espessura da camada de gelo varia, e com isso aqui é possível fazer um tratamento e tirar o coeficiente de transferência de calor em função da temperatura, nesse experimento de convecção natural, né? Possíveis variações: trocar o fluido de água para ar, trocar a posição do objeto, né, de horizontal à superfície para uma superfície vertical, trocar a convecção natural por uma convecção forçada, mas aí precisaria medir a velocidade, né, do fluido. E o interessante nesse tipo de experimento é que
o aluno tem que usar todo o seu conceito, todo o seu conhecimento. Então, por exemplo, você fala em medir um coeficiente de transferência de calor. Não existe medidor de coeficiente de transferência de calor, né? Então, o aluno tem que descer na definição. Coeficiente de transferência de calor, como é que ele é definido? Um fluxo de calor é igual a um coeficiente vezes uma força motriz, uma diferença de temperatura. Então, para medir o H, o coeficiente de transferência de calor, ele tem que medir as duas temperaturas que causam a força motriz, ou pelo menos conhecê-las por construção, né? E medir o fluxo de calor, né? Então, como é que eles vão medir o fluxo de calor? Tem que pensar numa outra maneira, certo? Também não ter uma medição, tem várias alternativas. Aqui, por exemplo, está se medindo o fluxo de calor pelo derretimento do gelo, né? Pela massa de gelo derretido. Tá? Eu tenho vários exemplos, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas aqui tem uma coleção que não esgota nesses exemplos, tá? De diferentes problemas que eu tenho usado para essa experiência aberta ao longo do curso, né? Desde coeficientes de transferência de calor e massa em convecção forçada, congelamento de corpos, ação de medicamentos, medir uma difusividade, medir cinética de reação, enfim, tem aqui uma série, eu vou depois ilustrar com mais detalhes mais à frente. Aqui, só para ilustrar alguns poucos exemplos, né, o coeficiente de transferência de massa em placa plana. Então, o que o grupo pode fazer, por exemplo, um dos grupos fez isso. Um ventilador, tem lá 3 ou 4 velocidades, uma balança, põe aqui um frasco, um pote com uma esponja molhada, né? E vai medindo a massa da esponja ao longo do tempo, quando passa o ar e vai evaporando a água aqui, né? Então, claro, vai precisar de um medidor de velocidade, um anemômetro, que a gente tem lá no laboratório, fornece para os alunos, a balança a gente fornece e tal, e eles executam isso. Outro exemplo, um coeficiente de transferência de calor entre o cilindro e ar, né? Um cilindro com um termopar espetado nele, diferentes materiais, diferentes diâmetros, um ventilador e a mesmo tipo de brincadeira, né? Aqui, por exemplo, uma experiência muito interessante que é medir o perfil radial de fração de vazios em leito fixo. Então, um dos grupos que fez essa experiência, o que fez? Colocou num pote de plástico cilíndrico esferas de isopor, né? Encheu com parafina ou com gelatina colorida, né? Deixou congelar, depois fatiou, né? O leito aqui, né? Tem as diferentes fatias, bateu uma foto de cada superfície e analisou, por análise de imagem, em cada círculo desses, quantos pixels claros, quantos pixels escuros, e com isso teve uma medida de quanto que tem de vazios, né, a parte rosa aqui, quanto que tem de sólido, a parte branca, né? Aqui uma outra experiência para medir isso axialmente, né, usando água penetrando no leito. Essa aqui daqui a pouco eu vou explicar melhor. Essa aqui é quase que uma tomografia feita na força bruta, na prática, né? Aqui, congelamento de água dentro de um cilindro, por exemplo, né? Que usa um banho termostático para variar a temperatura externa, né? Mede essa espessura, mede a temperatura da água dentro, e aqui tem, por exemplo, as medições experimentais comparadas com o modelo teórico que descreve isso, né? Variações, você pode fazer o gelo formando fora do cilindro, que você teria que pôr uma mistura congelante dentro da latinha, né? E ver a espessura de gelo sendo formada fora da latinha. Pode ser também. Congelamento de alimentos, daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos. Outro experimento, cozimento de batata, né? Medir a espessura da camada cozida de batata com o tempo, né? Quando você cozinha a batata, ela vai cozinhando de fora para dentro. Então, se você interrompe o cozimento num instante intermediário, vai ter um núcleo cru, né, no centro e uma periferia cozida, né? A ideia era medir como que varia esta frente ao longo do tempo. Aqui tem os dados, uma comparação com o modelo teórico, e o grupo mediu, inclusive, a temperatura do centro da batata e comparou com a teoria aqui, né? Também a gente vai mostrar algumas variações disso. Coeficiente de convecção forçada, transferência de massa. Aqui o grupo resolveu fazer com dissolução de esferas e usou pirulitos, né, pirulitos como o corpo de prova, né, em água.
variando a temperatura e a rotação do agitador aqui. Então, um agitador que mede a rotação, água, os pirulitos, um banho termostático para termostatizar o sistema, paquímetro para medir a espessura dos diâmetros dessas esferas, balança para medir a massa, como que varia a massa dessas esferas ao longo do tempo, ou seja, de tempos em tempos, tira os pirulitos daí, seca rapidamente com guardanapo, com papel toalha, pesa e devolve lá para o experimento. Então, tiveram que medir a solubilidade, né, do pirulito na água, fazer experimentos de longa duração, de saturação, né, em função da temperatura. E aqui tem, por exemplo, experimentos feitos com diferentes rotações, com diferentes temperaturas de água. Aqui seria a massa elevada a 1/3, em função do tempo. A massa elevada a 1/3 sai da análise, né, teórica desse sistema, né? E com isso pode-se caracterizar esse coeficiente de transferência de massa para as diferentes situações. Variações, pode brincar com convecção natural, pode trocar o fluido para a área, e naftaleno é um bom corpo de prova quando estiver trabalhando com ar. Bom, quais são as características desse tipo de experiência, né, aberta? É hands-on, ou seja, é ainda mais do que a experiência convencional. A experiência de laboratório já é hands-on, por natureza, mas essa aqui é mais ainda. Tem que fazer a pesquisa bibliográfica, tem que fazer a concepção do experimento, a seleção dos medidores, tem que levar em conta limitações materiais, ou seja, eu quero fazer a coisa o mais simples possível, porque eu que vou ter que montar o equipamento, mas ainda quero ter uma precisão suficiente para ter resultados significativos, tem que avaliar diferentes alternativas, tem que ir para o laboratório montar e enfrentar as dificuldades práticas, como, enfim, plugar uma mangueira, aí a mangueira não tem o tamanho certo, tem que trocar, acertar um medidor, calibrar um medidor. Criatividade, não tem solução única, e a capacidade de discussão, tanto com o professor como com os colegas, para gerar uma solução razoável. Então, é um tipo de procedimento que quebra a passividade, põe o foco do aprendizado nos alunos, exige muito mais dos alunos, obviamente, exige, por outro lado, uma necessidade de infraestrutura física, bancadas de trabalho, disponibilidade de um conjunto de medidores mínimos, simples, um apoio técnico, quando o aluno vai para o laboratório fora do horário de aula, onde é que ele encontra tal medidor, em que armário que está, etc. Os técnicos têm que dar um apoio, e maior disponibilidade do professor, que tem que reunir periodicamente com os alunos ao longo do semestre. Muito bem, então eu já praticava isso há uns 25 anos, e os alunos faziam esse tipo de experiência no laboratório. Podia fazer em casa também, se quisesse, se fosse muito simples, dava para fazer o experimento em casa. Agora, na pandemia, tem que ser feito em casa, o aluno não vai poder ir para o laboratório. Então, a ideia seria adaptar esses experimentos para as restrições que a gente pode ter quando o aluno está na casa dele, sem acesso a algumas facilidades que nós temos nos laboratórios. Então, por exemplo, né, restrições materiais, essas são as restrições mais fortes. Precisa improvisar, a cozinha é um bom laboratório onde a gente encontra algumas coisas, né? Os desafios, obviamente, são muito... as restrições de medida, quer dizer, o que a gente pode pedir para o aluno medir em casa, que é fácil de medir? Tempo, com o relógio, com o celular, volume, com um copo, com uma garrafa PET, com um medidor de líquidos de cozinha, comprimentos, né, com uma régua ou com uma fita métrica, massa, bom, massa já depende de balança, tá bom, tem balanças de cozinha com precisão de 1 grama, mas nem sempre 1 grama é uma precisão suficiente, depende um pouco do tipo de experimento, dá para usar, depende do tipo de experimento, não dá. Temperatura, se tiver um termômetro, dá para usar. Se não, tem que usar a temperatura ambiente ou uma temperatura conhecida, digamos, sei lá, água fervendo, tem lá uma temperatura conhecida. Concentração, também é mais complicado de medir. Pode fazer por construção, né? Eu quero uma concentração de tanto, então eu construo a solução com aquela concentração, ou pode usar, a gente vai ver daqui a pouco, é possível usar o celular como se fosse um colorímetro para medir concentração de substâncias corantes, né?
Aqui eu vou mostrar algumas experiências que foram realizadas pelos meus alunos durante os últimos meses, né, de setembro até dezembro do ano passado, tá? Durante a pandemia, portanto. Então, um deles é aquele de cozimento de batata, né? Então, aqui a gente vê claramente, eles fizeram o cozimento, põe um monte de batata numa panela e, de tempos em tempos, tira uma batata, corta no meio, tem que resfriar, claro, jogar num banho de gelo antes de fazer isso, preparar o processo, corta no meio e mede a espessura. Dá para ver claramente, né, que tem um núcleo cru e uma periferia cozida, e dá para medir essa espessura. E depois compara com o modelo teórico, aqui tem um exemplo da relação entre o raio do núcleo pelo raio total, em função do tempo, os dados, né, e a comparação com modelos teóricos. O grupo aqui também mediu a temperatura nessa interface, porque eles tinham lá um termômetro de cozinha, né, viram que essa temperatura varia um pouquinho, mas não muito, uns 2 graus, e o grupo fez até, por sugestão minha, fazer uma cinética desse cozimento. Então, pegar uma batata chip, né, uma batata cortada bem fininha, onde se pode assumir uma aproximação que a temperatura é uniforme, então não vai ter esse fenômeno espacial, né, e ver quanto tempo ela demora para amolecer, né, fazendo o cozimento em diferentes temperaturas. Então, dá para aplicar aqui o comportamento típico de lei de Arrhenius, mostrando que a aproximação, né, do cozimento para uma reação química, como uma primeira aproximação, é factível. Para outro grupo, eu pedi para fazer em cilindro, e eles resolveram fazer também batata, e eles tiveram a pachorra de cortar a batata antes, né, esculpir cilindros de batata, certo? Mas é o mesmo tipo de experimento, e eles medem, então, essa frente de cozimento, tem aqui dados para diferentes diâmetros desses cilindros, né, em função do tempo. Então, dá para fazer medidas quantitativas. Veja, o que precisa medir aqui é dimensão linear, ou seja, botar uma régua aqui na frente e medir, né? E tempo, tá certo? Filtração por gravidade, né? Então, propus essa experiência para um grupo. O que eles fizeram? Pegaram uma garrafa PET, cortaram, pegaram o papel de filtro de café, fecharam um dos lados, um medidor de volume de cozinha, prepararam uma suspensão de água com borra de café, né? Café já usado, filtrado, e fizeram esse tipo de experimento. Preenche aqui né, esse negócio com a borra, né, com a suspensão, né, e vai medindo o volume de filtrado em todo o tempo, que vai escoar por gravidade, né, formando aqui o bolo, né, e tem o meio filtrante, que é o papel. E aqui está o equacionamento, né, o equacionamento clássico de filtração adaptada para uma força motriz variável, né, que é essa altura. E aqui a comparação de dados com a teoria. Aqui esses 3 conjuntos de pontos foram medidos por 3 alunos diferentes do mesmo grupo, que fizeram experimentos em cada uma das suas casas, né? Então, uma aluna fez aqui com uma dimensão de diâmetro desse frasco. Esses outros 2 alunos aqui, o verde e o amarelo, fizeram exatamente do mesmo tamanho, em diferentes locais, né? E olha que bacana, deu, né, uma reprodutibilidade, né, feita em diferentes locais por diferentes pessoas, construindo separadamente os diferentes experimentos. E aqui a curva é exatamente o ajuste dessa equação, né, determinando aí a resistência do meio filtrante e a resistência do bolo formado. Perfil axial de fração de vazios em leitos de esfera, né? O que o grupo propôs? Pegar um frasco, tá vendo aqui, com bolinhas de gude, um copo com bolinhas de gude, né? E injetar água. Ele tem que injetar água, né, por baixo, para que ela não fique presa por capilaridade aqui nos interstícios entre as esferas, né? Então, carrega a água por baixo, com um certo volume conhecido de água injetado. Eles usaram uma seringa, né? E ver quanto que subiu a altura, uma dimensão linear aqui, uma régua, né? Injeta um volume conhecido e vê quanto que sobe, né?
Então, fazendo o equacionamento, dá para tirar qual que é a fração de vazios em cada fatia, né, deste leito. E aqui vocês têm a comparação, veja, os pontinhos vermelhos foram as medições dos meus alunos, tá? Que mostram um perfil de fração de vazios em função da ação axial, da distância da parede, oscilatória, amortecida. E aqui a curva azul é a curva, digamos, de modelos da literatura para essa variação de fração de vazios com oposição num leito fixo, em função da distância da parede. Tá? Então, vocês vejam, dá para fazer coisas quantitativas e eu considero bastante razoáveis. Congelamento de laranja, congelamento de um corpo esférico. Né? Também é muito simples de fazer. Põe lá 10 laranjas dentro do congelador, tira em tempos bem determinados, corta a laranja e vai lá com um garfo e mede em que ponto que está congelado e em que ponto que ainda não está congelado. Né? De novo, uma dimensão linear de medida. Né? Dá para equacionar esse problema usando transferência de calor. Então, aqui tem a resistência à condução de calor na camada congelada, resistência à transferência de calor por condução na casca da laranja, a resistência do lado de fora, né, o coeficiente de convecção natural do ar dentro do congelador com a superfície da laranja. Né? Chega-se numa equação dessa, típico, o modelo de núcleo, né? Dá para integrar essa equação, e aqui tem a comparação dos dados medidos, os pontinhos, com o modelo teórico, né, onde se determinam esses parâmetros que poderiam, então, ser usados, o coeficiente de troca de calor dentro daquele congelador, né, convecção natural, a quantidade do gelo, eventualmente, né, e coisas desse tipo a partir desses parâmetros C1 e C2 determinados. Congelamento de água num cilindro, eu tinha mostrado antes. Aqui o experimento também é bastante simples. Pegaram uma latinha dessas de leite condensado, colocaram água, o cuidado de tampar em cima e embaixo com tampas de isopor, né, para diminuir o fluxo de calor axial, para ter preponderantemente o fluxo de calor radialmente. E, de novo, equacionar o problema de transferência de calor para a formação de gelo, né, onde vai ter uma resistência da parede de alumínio da latinha, da camada de gelo formada e o lado externo, o coeficiente de transferência de calor entre o ar e a parede externa do cilindro dentro do congelador. Então, dois alunos do grupo fizeram um com freezer, uma temperatura mais baixa que os pontos experimentais e o ajuste dessa equação teórica, e o outro fez num congelador, temperatura externa um pouco mais baixa, mas o mesmo comportamento, só com um tempo mais longo para congelar completamente. Né? E aqui vocês vejam como é que dá para ver visualmente, bem claramente, a camada de gelo da parte interna que ainda não congelou. Colorimetria com smartphone. Né? Essa é uma experiência interessante, que é como usar o smartphone para medir concentração. Então, o grupo estava estudando isso. Como é que ele fez? Colocou uma lâmpada refletindo numa superfície, né? Aí a luz vem, passa num canal escuro, né? Onde passa através do líquido onde está aquela substância que se quer medir a concentração. E aqui fora se põe o celular e se mede, se bate uma foto, né, de quanto de luz está chegando aqui. Tá? Então, aqui está a montagem experimental deles. Né? Iluminação, uma parede que eles estavam usando verde, exatamente porque o líquido que eles estavam medindo a concentração do corante era um corante vermelho. Né? Aqui as soluções preparadas com diferentes concentrações de corante em água, né, para testar. E quando eles fizeram a primeira vez, não deu o esperado, né? Deu uma curva que não é linear entre a absorbância e a concentração do corante, né? Porque eles estavam trabalhando com concentrações muito altas. Refizeram o experimento na faixa de concentrações mais baixas e chegaram na relação esperada, linear, né, de lei de Beer, entre a absorbância medida e a concentração. A absorbância medida, você, com software,
do que chegou de luz vermelho, verde e azul, né? Então, depende da cor desse corante, você pode escolher qual aquela cor que absorve mais, né? A luz que absorve mais para aquele corante. No caso aqui era verde, né? Que absorve mais no corante. Com um branco, né? Com o branco sem o corante, dá para fazer exatamente a absorvância. Um grupo usou essa mesma técnica para medir difusão em fase líquida. Então, fizeram aqui uma canaleta com plástico, né, com uma régua, basicamente, né? Fizeram uma moldura, fizeram também molduras pequenininhas, com a mesma espessura, colocaram soluções de corante com concentrações conhecidas para calibrar a concentração que eles mediram com o celular, e aí faz o experimento, coloca o corante numa ponta e ele vai, por difusão, espalhar, né, ao longo do comprimento desse canal, né, dessa canaleta. E em cada ponto se mede a concentração ao longo do tempo. Então, aqui estão as medidas de concentração em 4 diferentes pontos ao longo dessa régua, né? E aqui o modelo teórico aplicado para esse problema, onde se vê qualitativamente muito boa a comparação, validando que a medida, apesar de ter alguns erros, funciona razoavelmente bem, né? E numa abordagem quantitativa, daria até para, eventualmente, ajustar o valor do DAB, né, que faz esse modelo casar com esses dados. Tinha já feito isso também com difusão em corante em água. Às vezes é muito... porque a água se mexe, tem um pouco de convecção, atrapalha um pouco. É legal fazer isso em gel. Então, com ágara, ou com gelatina, ou com amido, né? Você faz um gel, põe o corante do outro lado e mede a concentração ao longo disso tudo. E aqui eu tenho as medições feitas por um grupo de alunos, e a curva contínua é a curva teórica, mostrando que dá para tirar resultados quantitativos muito bons também. Estou terminando os últimos exemplos. Massa de gelo numa placa, né? Numa placa plana, estimar o H entre o ar e o gelo, ar parado e gelo, vai ter uma resistência dada pelo coeficiente de convecção natural do lado da água, do lado do ar, perdão. Nesse filme de água que escoa na parede também vai ter uma resistência. Se mede basicamente o volume de água formada do derretimento do gelo em função do tempo, né? E dá para determinar então esse coeficiente H. E os últimos exemplos também a gente usou em alguns grupos: fabricar um viscosímetro capilar, né? Muito simples, né? Um tanque, simular aqui um frasco de Mariotti, né? Uma mangueira com um diâmetro e comprimento conhecido, e medir a vazão em função dessa altura. Dá para depois aplicar a teoria e tirar a viscosidade desse fluido. E aí mede para diferentes fluidos com viscosidades conhecidas para validar o experimento. Viscosímetro de queda de esfera também é muito simples, né? Então, basicamente, uma régua, uma esfera e um tanque com água. E, inclusive, se a velocidade for muito, medir com o celular, filmar, né? E depois parar o filme em diferentes pontos para ter a posição e o tempo correspondentes. O mesmo experimento ao contrário, né? Subir uma bolha de ar, uma bolha de óleo, uma gota de óleo em água, né? Dá para fazer também. Bolhas de Taylor, bolhas confinadas num tubo, né? Que assume um formato cilíndrico aqui parecido com o do tubo, medir essa velocidade de ascensão da bolha para diferentes diâmetros de tubo. O clássico experimento de descarga de tanque-tubo, que acho que em muitas escolas usam esse experimento, dá para fazer em casa muito facilmente. Escoamento de leito fixo por gravidade, né? Coloca aqui leitos de esferas com diferentes granulometrias, né? Varia a granulometria e vê o efeito disso sobre o fluxo de líquido. Medir difusividade de um vapor em ar com tubo de Stefan, né? Que basicamente é um tubo, um líquido com líquido, uma proveta com líquido, por exemplo, e se mede a altura
do líquido em função do tempo, à medida que o líquido vai, né, equacionando, dá para tirar a difusividade do vapor no ar. Né? Então, são experimentos muito simples que envolvem, basicamente, medidas quase sempre lineares, né, de comprimento e de tempo, e que você consegue fazer facilmente, os alunos conseguem executar em casa. Tá? Então, como conclusão do que eu queria falar, essas experiências reais não são virtuais, não são simuladas no computador, não são gravações e nem demonstrações. Né? São experiências reais que os alunos fazem. Como eu falei no início, nem nada contra essas outras modalidades, acho que elas também podem ser usadas, mas eu gosto muito do hands-on, da experiência real. O aluno, sei lá, e sente a dificuldade que é fazer uma medição, né, a calibração de um equipamento, de um medidor e coisas desse tipo. Vantagens pedagógicas, aprendizado com foco no aluno. Os alunos têm que fazer toda a concepção, usar a criatividade, se sentir desafiados, discutir em grupos, ponderar restrições, ponderar, né, de um lado, fazer coisas simples, mas sem perder a confiabilidade quantitativa das medidas, e com isso se consegue medições quantitativas, pelo menos tempo, volume, comprimento, dá para medir com facilidade, e dados passíveis de interpretação quantitativa com modelos teóricos, né? Que é, enfim, um ponto importante também para a finalidade desse tipo de experiência. O fato de ter mais restrições em casa do que tinha quando eles faziam essa experiência aberta lá no laboratório, na verdade, se traduz em mais desafio. Então, é uma coisa também interessante, porque, na verdade, o problema fica mais interessante. Né? Com mais restrições, o problema fica mais interessante. Eu queria terminar essa primeira parte da apresentação agradecendo os alunos que fizeram as experiências e dos quais eu tirei os dados, os resultados dos relatórios que eles apresentaram, né, e para colocar nessa minha apresentação. Professores que têm colaborado comigo, de uma maneira geral, tem professores que eu sempre convido para que eles proponham problemas de experiência aberta, para a gente aumentar o leque de problemas, e alguns têm colaborado muito sistematicamente comigo. E, finalmente, a organização do COBEC, do Web Eventos, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e fazer esta apresentação. Então, muito obrigado e me coloco aí à disposição para debater, para discutir o que eu apresentei. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Nós é que agradecemos, professor Reinaldo. Parabéns pela apresentação e, sobretudo, parabéns pela iniciativa em desenvolver essas técnicas, né? E também pelo compartilhamento dessas ideias todas, ainda mais nesse período, né, em que nós precisamos de soluções para esses problemas que surgiram de repente, né? Então, fiquei bastante feliz em poder assistir a essa sua apresentação. E aí, então, eu tenho algumas dúvidas, alguns questionamentos, e aproveito a lembrar aqueles que nos assistem que podem fazer perguntas no chat do Web Eventos COBEC. Então, professor Reinaldo, uma primeira dúvida, né, que surge é qual que é o principal desafio para o professor ao pensar em desenvolver ou ao desenvolver essas atividades, esses experimentos abertos? Eu acho que esse experimento aberto, o professor precisa ter pelo menos uma vaga noção do onde os alunos podem chegar. Né? Ele não pode propor um problema que ele também não sabe como fazer. Né? Porque, no fundo, se os alunos ficarem perdidos, ele que vai direcionar um pouco a discussão para que os alunos encontrem, né, uma solução possível. Né? Mas ele também, ao mesmo tempo, ele tem que resistir de contar a solução para os alunos. Né? Deixar os alunos se virarem e proporem coisas, e quando eu faço isso, às vezes eu me surpreendo com soluções muito criativas dos alunos. Né? Então, a concepção, o professor já tem que ter um pouco claro de uma possível maneira de resolver. Né? Mas,
por outro lado, ele tem que resistir de contar essa solução para os alunos, tem que deixar os alunos chegarem nessa solução. Eventualmente, ele pode, né, se os alunos estiverem perdidos, via um debate tipo meio socrático, né, vai perguntando, vai questionando, e você acaba direcionando, né, o grupo de alunos para um ponto razoável em que eles conseguiriam chegar numa solução. Tá? Bom, as restrições materiais também são sempre um desafio. Então, ao conceber, ao propor o problema, tem que levar em conta estas restrições materiais, né? Faz parte do problema, né? As restrições aí materiais fazem parte do problema. Então, isso também tem que ser levado em conta. Certo. Aproveito aqui para comentar aqui o Jefferson Costa. Ele parabeniza você pela apresentação. O Jefferson, então, é estudante de Engenharia Química da Universidade Federal do Pará. Bom, então eu fiz a pergunta, né, em relação aos desafios para o professor e para o aluno, quais seriam esses desafios? Então, o desafio para os alunos envolve tudo isso que a gente comentou, né? Quer dizer, eles precisam sair da passividade, acho que esse é o primeiro ponto, né? Que os alunos normalmente esperam, né, num curso que a receita venha pronta, o que eles têm que fazer, né? E esse é um experimento, como o Levenspiel chamou lá no artigo que me inspirou a usar a experiência aberta, chama de experimento tipo pesquisa, né? Que não tem uma resposta pronta, não tem uma solução claramente definida, né? Então, ele tem que pesquisar. Então, esse é um desafio. Ele tem que pensar no problema e ele pode e deve pesquisar na literatura, né? Sei lá, eu peço para medir um coeficiente de transferência de calor. Quem já mediu o coeficiente de transferência de calor, né? Que outros pesquisadores já mediram, né? Vou na literatura e vejo isso, né? Às vezes é um equipamento muito sofisticado, mas vendo esse equipamento que o cara usou, quando publicou aquele artigo, que ele mediu o coeficiente de transferência de calor naquela situação, isso pode inspirar o aluno, bom, eu posso adaptar isso para uma situação um pouco mais simples, né, usando medições mais simples e tal. Então, do lado do aluno tem esse, ele também tem que fazer uma pesquisa bibliográfica, né, mas também o professor, como eu comentei, não pode passar um problema que tem solução no livro, né? Tá certo? Que tem solução pronta. Senão fica muito fácil, né? E o aluno tem que procurar no livro, não vai encontrar, mas vai encontrar, de repente, os fundamentos que permitem a ele, usando esses fundamentos, chegar na proposição do experimento, né? E, bom, no caso de fazer em casa, as restrições materiais são muito mais sérias, né? Como a gente verificou aí, quer dizer, a gente limita muito o leque de opções de experiência aberta que a gente tem, né? Mas mesmo assim a gente consegue um rol bastante grande de possibilidades, como eu mostrei aí, né? Uma outra desafio, voltando ainda na pergunta do lado do professor, é resistir de passar o mesmo experimento vários anos seguidos, né? Porque senão a solução fica pronta do ano anterior, né? Mas uma exceção dessa situação é se, por exemplo, um grupo ele propôs um problema novo. Naquele ano, os alunos tentaram fazer o experimento, conseguiram uma coisa razoável, mas ainda tem alguns defeitos nesse experimento. Aí ele pode propor um experimento para um novo grupo, que seria aperfeiçoar o experimento anterior. E aí sim, ele até fornece o relatório do ano anterior para os alunos, mas aí com um ponto de partida. Fala, bom, eles chegaram nisso, mas não conseguiram medir bem. Vocês têm que melhorar essa medida, né? Refaçam isso de uma maneira melhor, ou relaborem completamente essa ideia, né? Critiquem o grupo fez errado anteriormente, que não conseguiu chegar num resultado satisfatório, né? Então, isso também pode ser um desafio interessante para colocar para os alunos, né? Alguma coisa que já foi usada, mas que eles têm que melhorar, que aperfeiçoar. Muitos desses experimentos que eu citei, né, alguns aí, o tubo de Stefan, é um experimento clássico
né, ou descarga de, de tanque com o tubo de descarga, também é uma experiência clássica que os alunos muitas vezes já fazem como experiência normal, né, em outros cursos. Então, se eles já fizeram isso, aí, claro, tira um pouco a graça do desafio, né? Então, o desafio passa a ser simplesmente construir lá o tanque com tudo, que não é, enfim, esse é o objetivo. Desafiar no sentido de usar os fundamentos da engenharia química para fazer toda a concepção de tratamento de dados, das próprias medições e tudo isso, né? Não sei se eu consegui responder, se sobrou alguma coisa. Acredito que sim, até temos uma pergunta que é ao longo dos anos, né, se houve alguma mudança na dinâmica das experiências, né? Até essa mudança é necessária, né, como me colocaste, pela questão da não repetição, né, ou evitar a repetição muito constante, né, desses experimentos. Né? Isso, a gente tenta evitar de usar o mesmo experimento todos os anos, né? Então, sei lá, você dá um ano, fica 2 anos sem dar esse experimento, aí põe de novo, né? Nas primeiras vezes, inclusive, nos primeiros anos que eu dei esse tipo de experiência, eu às vezes passava o mesmo problema para todos os grupos, né? Para ver se eles se desafiavam entre si, quem que chegava numa solução melhor aí, né? Mas ao longo do tempo eu preferi aumentar a diversidade, ou seja, eu proponho um experimento diferente para cada grupo, né? E faço também uma experiência que eu acho que é muito rica, que é no final do quadrimestre ou do semestre, faz um dia em que o grupo tem que fazer um seminário, uma apresentação, né, de 15, 20 minutos sobre a sua experiência, né, qual foi o desafio, quais foram as possíveis soluções que eles pensaram, qual é a solução que de fato eles adotaram, quais foram os resultados, né, como se funcionou, se não funcionou, se funcionou, legal, comparou com o quê, se não funcionou, quais são as sugestões que o grupo deixa para quem fosse, digamos, continuar essa experiência no futuro, né? E esse seminário é muito rico, porque aí o aluno que fez um tipo de experiência, digamos, mais ligado com transferência de calor, vai poder ver outros experimentos ligados, sei lá, com transferência de massa, ou com descarga, ou com mecânica de fluidos, né? Então, isso dá também um outro tipo de aprendizado adicional para os alunos enfim, experimentarem um pouco do que os outros grupos fizeram, né? Uhum. Temos diversos elogios à sua apresentação, à sua iniciativa, e também temos mais uma pergunta. Se na USP existem experimentos virtuais. Sim, sim. Esses que eu descrevi aí, por exemplo, filmar o experimento, mandar o filme para os alunos, né? Isso eu mesmo cheguei a fazer em uma das minhas disciplinas. Eu dou uma disciplina teórica que tem lá um laboratório mais pontual no meio do curso. É uma experiência um curso de reatores, né? E a gente dá uma experiência de medição da distribuição de tempo de residência, tanto num reator tipo tubular como num reator tipo tanque, em que o experimento que nós montamos está muito automatizado. Então, nesse caso, não se perde muito em fazer um filme e fazer como se fosse uma demonstração, porque é mais ou menos o que o aluno ia fazer no laboratório. Vai chegar lá, vai abrir o líquido passando pelo reator, vai injetar o corante e vai acionar o medidor, o colorímetro colocado na saída, que já está automatizado de jogar os dados num computador, né, e já sai com o arquivo para os alunos com os resultados. Então, tem muito pouco do fazer nessa experiência. Então, nessa não se perde muito em fazer através de um filme, né, da experiência, de uma demonstração, digamos assim, e depois os alunos fazem o tratamento de dados como eles fariam um relatório normal, né? Então, essa é do tipo filmagem, né? Outro tipo possível seriam aquelas experiências virtuais computacionais, né?
Então, existem algumas experiências, alguns softwares que tem, você pode programar, né, a simulação lá de um fenômeno, né? E o software faz essa simulação e fornece para os alunos fundamentais, né? Pode o software até incluir, né, erros aleatórios nesses dados, né, que ele está fornecendo para o aluno, e depois o aluno então recebe esses dados como se fossem experimentais, né, e tem que fazer o tratamento e tudo mais, né? E o aluno pode, nesses softwares, inclusive, variar. Bom, o que acontece se eu variar a temperatura? Muda lá a temperatura e roda o experimento, entre aspas, né? Roda o programa de novo e tira um outro conjunto de dados. Muda a vazão e roda um outro experimento virtual e tira um outro conjunto de dados. E depois, no relatório, trata os dados e interpreta com um modelo teórico para chegar possivelmente naquele modelo que está dentro do programa, né, que gerou aqueles dados, né? Mas não deixa de ser interessante, né? Eu acho que também é uma solução que pode ser usada, só que não é tão rica quanto fazer o experimento real e pôr a mão na massa, né? Mas também pode cumprir um objetivo pedagógico aí. E finalmente tem os experimentos que a gente chama de Web Lab. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na própria USP teve um grupo de colegas meus que trabalhou num experimento desse tipo. É um experimento real, né, onde tem um equipamento real, com medidores reais e tudo mais, só que o experimento pode ser feito à distância. Ou seja, eu não preciso estar lá do lado do equipamento para abrir uma válvula, para acionar um medidor, para sacar uma amostra. Eu posso fazer isso entrando pela rede, né? Vai me dar lá, vai ligar uma câmera na frente do equipamento, que vai me mostrar como é que é o equipamento. As válvulas estão já automatizadas, ou seja, eu posso apertar um botão lá na minha tela do computador e ele vai abrir ou fechar aquela válvula, né? Posso apertar um outro botão, ele vai acionar ou não o medidor, certo? E esse experimento pode ser feito, então, à distância, né? O aluno não precisa estar no laboratório para fazer o experimento. E esse tipo de experimento foi desenvolvido por colegas lá do nosso grupo, o professor Galo, o professor Cláudio, o professor Loureiro, vários outros, e chegou, inclusive, a operar remotamente, né? Então, a gente tinha grupos de alunos, a gente tinha um intercâmbio com alunos, um intercâmbio com uma universidade alemã, e a gente fazia, os alunos da Alemanha faziam esse experimento aqui, né? E depois, inclusive, trocava figurinha com alunos brasileiros, tal, que viam o equipamento a olho nu, né, na prática, certo? Então, esse também é um tipo de experimento possível, mas esse envolve limitações materiais maiores, né? Porque toda essa automatização, né, é mais caro, obviamente, e tem toda a questão de segurança também, né? Porque tem que ser a prova de besteiras do usuário, né? Uma coisa é você abrir uma válvula errada no experimento lá e ver que começa a vazar coisa no laboratório. Você vai lá e fecha, né? Outra coisa é você estar virtualmente, mandou abrir uma válvula e de repente está vazando coisa no laboratório e você não percebe isso, né? Que você está olhando lá a câmera onde está o medidor e tal, né? Então, tem que ser com, enfim, vários esquemas de laços de segurança, né, para evitar alguma bobagem que o usuário possa fazer à distância. Tá? Mas é também muito interessante. Enfim, é uma projeção também para coisas, sei lá, no futuro, ou coisas assim. Sim. Nós estamos nos encaminhando para o final desse evento. Temos uma última pergunta, né, que cabe ainda no nosso tempo, que é a seguinte: a minha dúvida é como poderíamos reproduzir esses experimentos, se tem algum material para consultarmos. A outra dúvida é se no experimento de absorvância, como medir a concentração e a velocidade no experimento da vazão. Ok. Vamos lá. Então, material sobre isso. Eu tenho publicado alguns artigos de experiências específicas, tá?
Algumas experiências deram tão certo, né, eu repeti isso ao longo de alguns anos, que depois viraram uma experiência normal do curso. Né? Particularmente, eu posso citar uma que é medir a cinética de uma reação química sem medir concentração. Né? Por exemplo, por colorimetria, pode ser, mas a gente chegou numa experiência que a gente mede por calorimetria. Né? Uma reação exotérmica, a gente usa anidrido acético reagindo com água, né? É uma reação exotérmica que libera calor, você tem um termômetro mergulhado num becker de laboratório, com agitador magnético. O experimento é só isso: um becker, um agitador magnético e um termômetro. Tá? E os reagentes, obviamente. Né? E o becker, a gente nem usa becker, a gente usa um copo de isopor para até diminuir a troca de calor. Né? Então, ele não é adiabático, tem troca de calor, então isso tem que ser levado em conta no tratamento. E só com essas medições de temperatura, em função do tempo, dá para tirar a cinética da reação, parâmetros do tipo energia de ativação da reação, fator de frequência, tudo isso, e compara muito bem com a literatura. Eu já publiquei, acho que uns 3 artigos científicos dessa experiência, usando isso para medir, para explorar a cinética dessa reação. Né? Efeito de catalisador ácido, efeito de sais na reação e tal. Então, em alguns casos, a experiência evolui e gera até frutos desse tipo. Outros experimentos eu estou publicando como artigos didáticos, artigos em revistas do tipo Chemical Engineering Education e tal. Mas eu tenho sido provocado várias vezes ao longo dos anos de fazer um livro reunindo essas experiências. Esse ano, decidi arregaçar as mangas e comecei a trabalhar nisso. Tá? Então, esse esforço de fazer o webinário é um passo nisso, para que eu relembre todas as coisas e tente organizar isso na cabeça e me facilite a organização de um livro consolidando, né, esse conjunto de experiências. A outra pergunta que foi feita mais 2. Deixa eu resgatar ela aqui. No experimento de absorvância, como medir a concentração? Ok. No experimento de absorvância, por exemplo, aqui, né, como é que foi medido a concentração? Quer dizer, se mede a coloração, se bate uma a intensidade da cor. Né? A intensidade da cor azul, nesse caso. Então, quanto tem a intensidade da cor azul aqui, 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 aqui. E isso tem a ver com absorvância. Né? Se fizer a relação da intensidade da cor azul aqui pela intensidade da cor azul aqui, onde não tem corante, fazer o logaritmo disso dá, menos o logaritmo disso dá absorvância. Né? Bom, e a concentração? A concentração teria que fazer calibração, né? Ou seja, construir soluções de concentrações conhecidas, né, para relacionar a absorvância com a concentração. Tá? Se você quer construir uma concentração, por exemplo, notem que aqui, olha, a concentração foi medida em gotas de corante por 200 mililitros. Ou seja, nem é uma medida assim absoluta, né? Gotas de corante, que era um corante líquido, corante alimentício líquido, que esse grupo usou, e de água, né? Então eles pegavam um copo de água e punham lá 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. Ou, como era muito concentrado, depois pegava, sei lá, 10 copos de água num balde e 1 gota. Então, 1 gota em cada 10 baldes. 1 gota em cada 10 copos. 1 gota em cada 20 copos. Né? Para ter as concentrações mais menores, né? Soluções mais diluídas. Se quiser construir uma solução com concentração conhecida absoluta, você precisaria saber a massa das substâncias que você está dissolvendo e o volume. O volume é fácil, mas a massa não é tão simples, né? No laboratório você tem balanças com precisão, sei lá, de 2, 3 casas, ou até analítica com 4 casas, mas em casa
a balança de cozinha é 1 grama. Eu tenho uma, testei, não gostei muito. Tem 1 grama só de precisão, então a menor divisão é 1 grama. Então, não é muito útil para esse tipo de experimento. Tá? Então, as concentrações ou têm que ser relativas, como essas, gotas por copo de água, ou, trabalhar com a medida proporcional. Por exemplo, eu sei que a absorvância é proporcional à concentração. Então, no modelo, por exemplo, no modelo de difusão, eu substituir a concentração por uma constante vezes a absorvância, a gente vai ver que na equação de balanço, a concentração aparece dos dois lados. Então, aquela constante vai cancelar. Ou seja, você pode substituir a concentração pela absorvância e trabalhar com os dados de absorvância como se fosse os dados de concentração. Tá? Então, enfim, analisando as equações e tal, a gente consegue esses lances para escapar dessas armadilhas. Tá? Ok, tinha uma terceira, Flávio, desculpa que eu não Que lembro. essa também está relacionada à medição, mas nesse caso é a velocidade no experimento de evasão. Velocidade, por exemplo, se você medir, digamos aqui, né, sei lá, estou medindo o volume em função do tempo. O volume em função do tempo, né, que é esse gráfico aqui, né? Mas se eu tirar as derivadas ponto a ponto, eu teria a vazão em função do tempo, né? Uhum. Certo? Então, e se eu souber a área pela qual isso aqui está escoando, isso me daria a velocidade em função do tempo, certo? Então, é possível também, a partir de outras medidas mais simples, acessíveis, né? E para medir velocidade no laboratório, o que a gente teria que fazer? Medir com um tubo de Pitot, com um anemômetro, né? Como aquele exemplo que eu mostrei antes para vocês, né? Aqui, ó, né? O grupo punha um anemômetro aqui, né? De turbina, né? Colocava aqui para ver qual era a velocidade do ar. Aí eu mudava a, a posição do ventilador e media de novo e tal, né? Para ter diferentes vazões ou diferentes velocidades. Né? Aqui também precisaria fazer a mesma coisa. Né? Então, depende da situação, tem algumas coisas mais fáceis, depende da situação, não tem como escapar de ter algum tipo de medidor específico. Né? Sim, sim. Então, a criatividade é o grande aliado, né, nesse tipo de abordagem experimental. Professor Reinaldo, chegamos ao final do nossa conversa. Temos diversos elogios aqui, também temos perguntas. A gente pede desculpas, né, pela limitação do tempo. Aqui nós não podemos atender, mas como vocês têm o e-mail do professor Reinaldo, acredito que vocês possam encaminhar para ele essas perguntas e ele prontamente poderá respondê-las. Então, em nome da comissão organizadora do 23º COBEC e do 18º IMBEC, eu gostaria de agradecer mais uma vez, professor Reinaldo, pela sua excelente apresentação e belíssima iniciativa em desenvolver essas atividades, utilizá-las para fins de formação da engenharia. E também gostaria de ressaltar que durante o COBEC e o IMBEC, essa temática vai ter uma abordagem ampla. E aproveitamos então para convidar todos, né, que nos assistem para o próximo webinar, que será com o professor Daniel Atala, fundador da startup Bioprocess Improvement, e que abordará o tema planejamento estratégico de carreira trilhando o caminho para a indústria. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, Flávio. Obrigado a todos aí. À disposição, se alguém quiser mandar alguma pergunta por e-mail, fiquem à vontade, por favor. Tá bom. Muito obrigado.